Todo mundo hoje quer atenção, né? Tem uma escritora portuguesa que eu gosto muito, já citei ela algumas vezes na minha coluna da Folha, que é Agostina Bessa Luiz, e tem um texto dela muito bonito chamado Contemplação Carinhosa da Angústia, uma escritora portuguesa. Ela, no começo desse texto, ela fala que na época, 74, por aí, todo mundo quer agradar o padre, o metafísico, o professor, como que numa afetação infantil, no sentido de que, como as crianças são frágeis, elas percebem que se ela agradar aos adultos, aparentemente elas vão ser protegidas. E que no adulto, essa afetação infantil fica com tudo que é infantil em adulto, ridículo. Eu concordo com aqueles que dizem que nós vivemos uma época chata, época que a gente vê muito chata. Basta ver essas bestas que ficam linchando pessoas nas mídias sociais achando que são santas, né? Agora, esse tema específico de querer que os outros te agradem ou que você queira agradar, de fato nos leva ao coração do problema da autoestima, né? E assim, não tem como você não sofrer de autoestima baixa de alguma forma, porque a gente já cresce sendo comparado e se comparando, a gente percebe que tem pessoas melhores do que nós no mundo, que é humilhante, né? Apesar que tem uma pedagogia aí mentirosa que diz que todo mundo é igual. Isso é mentira. Algumas pessoas são melhores em algumas coisas do que outras, algumas são piores. Mas essa ideia de que querer ir contra, oferecer atenção extrema para todo mundo, seria contra a natureza humana, eu acho que aí tem dois níveis. Existe um nível, digamos, mais estrutural, que seria o nível em que a gente precisa de fato de atenção, inclusive falando da criança, precisa de cuidado. Uma criança que é descuidada, no sentido de que não tem alguém que cuide dela, ela provavelmente vai ter mais dificuldades do que uma criança que tem um cuidado razoável, né? Então existe um nível aí que a gente pode falar de natureza humana, sim. Agora, a palavra extrema atenção nos leva, me parece, a uma questão mais associada ao mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, sim, todo mundo quer atenção, extrema atenção. Todo mundo acha que tem direito à atenção. E todo mundo acha que tem direito ao elogio. Uma vez, eu não lembro direito, eu usei a expressão Neandertal como sinônimo de alguém pré-histórico, sabe, numa linguagem comum? E uma leitora me escreveu um e-mail dizendo que eu não devia usar a expressão Neandertal como sinônimo de algo negativo, que a gente deveria lembrar que os Neandertais foram as primeiras vítimas da ganância humana. Eu vou dizer pra você, o mundo tá chato pra cacete. Né? Tá chato porque você fala uma frase e alguém se ofende. Mas isso tem um nível profundo que é a relação com a economia de mercado. A economia de mercado depende de você agradar os consumidores. Então, quando você trabalha na mídia, você tem que andar num ponto ali de equilíbrio entre não se submeter a essa demanda infantil de atenção extrema das pessoas, porque fica com uma autoestima dolorida, então fica querendo que você agrade elas o tempo inteiro, coisa que eu normalmente não faço. E por outro lado, você achar formas de se comunicar com as pessoas para que elas se interessem pelo que você tem a dizer, senão você não tem mercado, certo? Então, a infantilidade do consumidor hoje, que eu acredito que tem a ver com o fato de que a vida é cada vez mais fácil no sentido material, eu quero dizer, mesmo quem é pobre hoje vive condições materiais melhor do que a aristocracia vivia no século XII, certo? Em termos de objetos materiais à sua volta. Então essa segurança material acho que acabou produzindo muita gente mimada. E esse mimimi geral que se fala por aí é justamente essa busca contínua de reconhecimento, né? Essa busca contínua de que alguém ache você legal. E se a pessoa não acha você legal, ela te ofendeu, né? E aí você escreve pro jornal, manda mensagem e fala mal dos outros, grava vídeo xingando, quer dizer, o que as mídias sociais nos mostram hoje é que, na verdade, uma grande parte da idade mental da humanidade é uma idade mental um pouco infantil mesmo, né? O que inclusive faz muito estrago para os jovens. Então eu diria isso, existe um nível profundo, estrutural, que a gente precisa de atenção mesmo, é da natureza humana, né? No sentido que é da nossa condição psíquica. Existe um nível mais histórico, presente atualmente, que é a ver com a economia de mercado, que é o consumidor vira uma espécie de draga, pentelha, querendo que todo mundo deixe ele feliz. E isso é o fim da picada, e esse não é o meu mercado.